Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live para tratarmos sobre as guardas municipais. E hoje nós temos um convidado, Áureo Nunes, lá de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Já está aqui conosco. Deixa eu mandar o convite aqui para ele. Vamos lá. Diga aí, meu nobre. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Como é que tá? Tudo em paz? Graças Áureo. a Deus. Áureo, em primeira mão, já queria agradecer por ter aceito o nosso convite de participar dessa live. Você que tem sido sempre um amigo de primeira hora, né? E temos muitas das vezes trabalhado aí noite adentro, comentando sobre guarda municipal, e você me ajudou bastante nesse aprendizado, e me ajuda muito aprendizado sobre a instituição guarda municipal, né? Você e outros amigos, que aos poucos eu estou tendo a oportunidade, através dessa ferramenta, o Instagram, nesse meio social, de estar apresentando meus amigos, de estarmos debatendo e falando sobre as guardas municipais, né? Essa interação nas diversas regiões aqui do nosso país, né? Hoje você está aí no extremo sul, em Uruguaiana, né? Pode-se dizer privilegiado, né? Porque você está aí na fronteira com a Argentina, com o Uruguai, né? Perto do E com um Paraguai. friozinho característico daqui. É verdade. E eu estou aqui na Paraíba, no semiárido, já no ponto oriental, mas satisfeito por esse momento. Então, já temos aqui alguns internautas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Minha esposa, os meninos já estão acompanhando. Temos o GM Santos, está acompanhando. A Kenny entrou também. É muito bom. Sejam todos bem-vindos. Exatamente. Áureo, por favor, faça suas considerações, sua apresentação. Tá certo. Obrigado pela oportunidade. Eu sou Uruguaiana, Rio Grande do Sul. A minha guarda municipal aqui é relativamente nova em comparação a algumas que já são centenárias no país. A nossa guarda aqui ela existe desde janeiro de 2004. Desde o seu início até os dias de hoje, uma luta sem fim para a gente ter conquistas, como todas as demais. Nós temos uma estrutura bem formada, temos um contingente de profissionais atuando com excelência na cidade, temos um destacamento de ROMU que a cada dia ganha mais e mais destaque, e aos pouquinhos a gente vai qualificando cada vez mais o nosso serviço aqui, sempre buscando aprimorar nossos conhecimentos e melhor atender os anseios da população em geral. Bacana, Áureo, aqui os internautas participando, nosso amigo Dantas já está por aqui, Dorival Vilar, representantes aqui da Guarda Municipal de Solidária aqui na Paraíba, os internautas já participando aqui conosco, muito obrigado pela participação. Hoje nós temos um convidado, Áureo Nunes, lá na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e temos um tema bastante interessante, né? Que é justamente, vamos estar falando sobre a identidade e cultura política da Guarda Civil Municipal. É algo novo, assim, que existe aquele receio de tocar, porque quando falamos em política, a gente já leva para a política partidária. Mas essa é uma política diferente, né? É uma política social do trabalho que é realizado pelas guardas municipais, que tem esse olhar peculiar dentro do município, por conhecer os munícipes, as pessoas estranhas que chegam ali, e é uma visão que tem muito a contribuir com a segurança pública nesse primeiro setor. Então, Áureo, em relação ao tema, a identidade e cultura política das guardas municipais. Fica à vontade. Sim. Bom, até há pouco tempo, pouco tempo que eu me refiro, alguns dias atrás, a gente estava conversando justamente sobre isso
no bate-papo do WhatsApp, eu tenho analisado muito a questão da identidade institucional da Guarda Municipal e também as questões políticas. Fico contente porque eu participo de vários grupos, tanto a nível estadual como regional, e eu estou vendo que está crescendo um novo conceito, um novo entendimento entre a nossa categoria da sua real identidade e da sua condição política. Quando eu digo a questão da identidade, é que grande parte das guardas municipais ainda não tinha conseguido desenvolver aquela cultura de se enxergar como uma entidade isolada, separada das demais. Então, acabava tentando copiar outras entidades. Não sou contra isso, muito pelo contrário, eu acredito que o que eu digo copiar é, digamos assim, a pessoa assimilar os conceitos de uma outra entidade para a sua. Isso não é errado, mas nós temos que ter muito cuidado para não assimilar os tópicos negativos. A gente tem que assimilar sempre os tópicos positivos. Com relação à parte política, você deixou bem claro aí uma questão que eu tenho percebido também, que embora as guardas municipais, nós estamos falando a nível nacional, estejam amadurecendo a sua compreensão, elas ainda não conseguem fazer uma distinção entre a guarda municipal ente político e a guarda municipal político-partidária. E é justamente sobre isso que eu gostaria de mais ou menos pincelar contigo. Porque eu acho que, em primeiro lugar, para tentar a pessoa compreender a diferença de um e outro, é ter em mente que nós, como seres humanos, somos entes sociais, e um ente social é um ente político. Então a pessoa diz, não, eu não me envolvo com política porque não é minha praia, eu não gosto. Mas, infelizmente, nós somos seres políticos. Quando a gente interage até com o próprio vizinho, a gente está interagindo de uma forma política. Então, o nosso dia a dia, ele é político. No nosso serviço, as pessoas dizem, não tem por que me preocupar com política. Não, muito pelo contrário. Nós não somos empregados de empresas privadas. Nós somos servidores públicos. Então, automaticamente, tudo que diz relação a políticas que envolvem a questão pública estão relacionadas à nossa instituição. E aí, como alguns colegas aqui da minha cidade mesmo me disseram numa conversa um tempo atrás, tu pensa demais na política do que está acontecendo lá em Brasília e não esquece que a nossa realidade aqui é diferente. É e não é, porque a gente tem que se dar por conta o seguinte, nós somos guardas municipais, nós seguimos um doutrinamento jurídico definido pelo município. Só que, além disso, nós temos ainda as leis federais. E nós sabemos que na questão política existe todo um embaraçamento ideológico que envolve partidarismos também, e isso influencia diretamente o nosso dia a dia. Então não tem como a pessoa pensar em fazer um trabalho político de guardas nos seus municípios sem olhar o que está acontecendo a nível de Estado e a nível da nação. Auro, aqui os internautas participando, tem o Tenente Edilson aqui do 31º Batalhão de Infantaria Motorizada aqui de Campina Grande, o comandante da Guarda do Conde, presidente da Associação Estadual das Guardas Municipais, o comandante Sérgio Carneiro, está participando aqui conosco, a interação muito bacana. Então, Auro, as guardas municipais, quando da redemocratização, onde no seu parágrafo 8º lá do artigo 144, onde deixa a critério do município a sua criação, né? Sim. E com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a 3022, onde ela traz ali os seus princípios e competências das guardas municipais, né? E dentro desses seus princípios, ele fala justamente na proteção dos direitos humanos fundamentais, né, no exercício da cidadania. Então, aí já norteia, né, a legislação já norteia o papel do guarda municipal, da guarda municipal inserida na sociedade. Então, dias atrás eu estava comentando com um irmão nosso aqui da guarda, inclusive que eu faço parte aqui da Guarda Municipal de Fagundes.
no qual quero saudar a todos os irmãos aqui presentes, que eu faço parte, a Guarda Municipal de Fagundes. Então, eu falo justamente sobre isso daí, né? Quanto mais você se tornar operacional, no meu ponto de vista, isso é um pensamento meu, quero deixar isso bem claro. Não sou contra se você vai divergir e que tenha a sua justificativa. Vão ter os meus respeitos, com certeza. Mas quanto mais você fica operacional, mais você se distancia da sociedade, né? Você vai se distanciando desse trabalho da Guarda Municipal, desse policiamento aproximado, né? Desse policiamento cidadão, que é o que vem sendo debatido sempre, inclusive em vários artigos que eu venho fazendo leitura e nos grupos das redes sociais, através do WhatsApp. Então, esse trabalho da Guarda, já previsto dentro das legislações, é importante que se mantenha, né, essa política de proximidade. Né? Eu trago o exemplo aqui da Guarda Municipal do Livramento, aqui na Paraíba, que no início dessa pandemia, a preocupação da Guarda foi primeiro fazer um levantamento das famílias de risco, né, que estava ali mais necessitada dentro daquele município. Então, eles fizeram esse levantamento e levaram para a Secretaria de Bem-Estar Social. E a Secretaria pegou esses dados e fizeram o cadastramento dessas famílias junto a esse projeto do governo federal, desses R$600, né? Então, esse é o trabalho que a Guarda Municipal tem que estar fazendo. Lógico que, se surgir, né, uma ocorrência de maior proporcionalidade e que ali não tiver um outro agente de segurança do Estado, que a Guarda também ela tem que estar preparada para esse tipo de ação, mas sem perder a sua essência, né, sem perder ali o seu norte, que as legislações prevêem, né? Inclusive, você citou bem, quando se refere no município. Eu digo sempre isso, eu sou repetitivo, que é para que o guarda municipal, ele mantenha-se sempre com isso na mente, né? Que quando nós falamos no município, nós estamos falando no ecossistema social, onde tudo acontece. Onde tudo acontece. Então, essa política social que o guarda municipal realiza dentro do município, em concordância com todas as suas colocações, é de extrema importância para o desenvolvimento também local, porque são essa engrenagem que não pode deixar de funcionar, que é saúde, educação e segurança. E por incrível que pareça, hoje a sociedade ela está preocupada com a corrupção, com os desvios de recursos, né? Está preocupada com a questão da saúde pública, e em terceiro lugar vem a segurança pública, e passando a quarto lugar a educação. Então mostra dentro dos pilares aí a importância da segurança pública e principalmente o protagonismo das guardas municipais, que vem realizando um grande trabalho nos municípios, principalmente nesse período de pandemia. Sim, estava acompanhando agora aqui o nosso amigo Dantas, lá do Estado Ocidental do Goiás, acabou de publicar o comentário que a operacionalidade só afasta o GCM da população quando o GCM perde as origens da cidadania. Eu digo assim, eu acredito que a operacionalidade do agente não afaste ele da comunidade, muito pelo contrário, porque quando a gente fala de operacionalidade, entre aspas, nós temos um conceito errado. A nossa definição já é errada. Eu sou operacional. Por quê? Porque está trabalhando na rua? Porque está fazendo patrulhamento? Faz parte de um destacamento de ROMU? Ou porque está fazendo um policiamento assim, assim, assado? Sim, é operacional. Mas também é operacional quando ele é destacado para algum serviço em um parque, em uma praça, e ali ele interage com a comunidade. É operacional quando ele está lotado para trabalhar dentro de uma certa carga horária, em uma UPA, onde ele vai fazer a segurança e vai auxiliar aqueles servidores que estão trabalhando ali a melhor atender a população. Também ele é operacional quando ele está fardado saindo de serviço
e acaba se envolvendo em uma situação simples. Às vezes a pessoa dá até risada, mas o simples fato do agente pegar e enxergar um idoso tendo dificuldade para atravessar a rua e auxiliar ele, já é uma operacionalidade. Então eu acho que o fato do guarda municipal ser operacional não afasta da população, muito pelo contrário, aproxima. Só que a gente tem que ampliar a nossa visão com relação ao conceito de operacionalidade. A operacionalidade é a utilização prática, é o que a gente chamava nas Forças Armadas de pronto emprego. Isso é ser operacional. E o pronto emprego é o quê? Estar à disposição e estar ali para servir quando necessário, independente do que for. Então, eu entendi o que o Dantas comentou e concordo plenamente com ele. Ser operacional não se resume a estar em um seleto grupo que vai fazer determinado serviço diferenciado. Todos os guardas são operacionais se dispuserem a ser, mas isso depende muito de cada agente. Tem pessoas que, mesmo trabalhando isolado em um determinado local, eles são operacionais porque estão fazendo um benefício para aquele local. Em compensação, sempre tem aqueles colegas que estão em patrulhamentos que, se depender da boa vontade deles, o serviço não anda. Então, são questões que variam muito da visão que cada um tem do sentido da operacionalidade. A provocação é bastante interessante, tendo em vista que nessa última pontuação que você falou na questão do conceito, quando eu menciono na operacionalidade, é justamente que vai muito da formação do agente, e quando se copia demais coisas de outras instituições, não é? Então, a questão da operacionalidade é quando ele acha que só está ali para fazer aquilo. E você mostrou aí um leque de operacionalidades que se faz necessário para o funcionamento dessa engrenagem, né? Porque tem profissional que diz assim, não, eu sou da Romu, eu vou fazer só isso. E não é fazer só isso, né? Esse operacional é esse trabalho cidadão que você bem apresentou, do profissional que está ali, que esteja fazendo seu patrulhamento na praça, que esteja ali numa UPA, né? É o conceito de servir, é ser operacional, é você servir, está pronto para servir, né? Como na guarda mesmo, o lema, né, servir e proteger. Então, quando eu falei da operacionalidade, é justamente desse outro lado, né, da apresentação da operacionalidade em si, né? É você achar que está fazendo parte de um grupamento especial e acha que seu trabalho só está baseado naquilo dali. E não, pelo contrário, né? A operacionalidade é estar sempre pronto para servir, né, através dessas políticas sociais. Então, Até porque já é uma definição equivocada que a gente traz de muito tempo atrás, e nós estamos falando de décadas, que é a definição equivocada do servidor público. Porque por muito tempo, e isso eu tenho acompanhado, que tem mudado não só dentro das guardas municipais, mas em vários setores do serviço público, o próprio servidor está amadurecendo a sua definição e o seu entendimento da sua profissão. Porque a pessoa antigamente pensava assim, eu quero ser servidor público simplesmente para ter estabilidade e ter meu dinheirinho sagrado no fim do mês, sem me preocupar. Isso era o que uma grande parte das pessoas pensavam antes, quando elas concorriam num concurso para entrar no serviço público. E hoje em dia o que a gente percebe é que existe uma compreensão melhor da sua função. As pessoas, elas sabem que elas estão entrando no serviço público e a obrigação funcional delas é justamente servir ao público. E o servir ao público é exercer aquela função para a qual ela está sendo ingressa no serviço público da melhor forma possível. E muitas das vezes sair um pouquinho e dar um pouquinho mais daquele gás e além do seu limite de funções para proporcionar um serviço de qualidade.
E isso é algo que eu tenho notado que tem crescido bastante, não só aqui no município, mas por conversa com outros colegas, inclusive com você mesmo, que está mudando num conceito geral, o entendimento. É pouco, é lento, mas você percebe essa evolução. E isso é muito bom, porque serve para derrubar aquela visão pejorativa que as pessoas tinham do servidor público. Que servidor público, tudo que era adjetivo para denegrir o servidor era utilizado e associado para o servidor. Hoje em dia, isso já não é mais cabível, porque o servidor público está se qualificando no quesito humano, ele está aprendendo a valorizar a sua função para auxiliar os demais. E isso é algo que eu tenho notado e que eu estou gostando de ver. Isso é muito importante também, Áureo, porque antigamente, né, quando se ia prestar um concurso público, você dizia, não, eu vou prestar o serviço, por exemplo, ou para o guarda municipal, que é a nossa categoria, eu vou prestar um serviço para a guarda municipal, se eu for aprovado, eu quero ser um professor. Eu quero lá estar exercendo a função do professor. Não é que a função do professor ele seja desvalorizado, não. Eu quero trazer para cá que se você fez o concurso para a guarda municipal, você exerce o seu trabalho de guarda municipal. Se você quer ser professor, você presta o concurso para ser professor. Né? Por exemplo, tanto eu e com muitos aqui, a Kênia está aqui conosco também participando, por exemplo, a Kênia é professora, eu também sou professor, mas eu sou concursado para a Guarda Municipal. Né? E aqui na Paraíba, existe esse choque quando você chega nas guardas que estão passando por essa modernização através da legislação, né? Que nos últimos 10 anos, assim, houve essa mudança, esse choque, as coisas vêm acontecendo em relação às guardas municipais, e do comodismo do servidor, dizer assim, não, eu tenho um trabalho lá fora, aqui é meu bico, aqui é meu complemento, e você não pode ter essa visão. Se você é servidor, você é servidor, esse é meu entendimento. Né? Agora cabe-se aos gestores e aos legisladores de estar atento a isso. Não é fazer com que o servidor seja um apadrinhado, não, porque ele ali, ele está representando tanto o poder executivo como o legislativo, e ele tem que prestar um bom serviço à sociedade, porque é a contrapartida dos impostos que a sociedade paga e que se revertem em esse nosso serviço prestado à sociedade. Então, para que as coisas se organizem, e como você mesmo citou, que vem se organizando nos últimos anos, você tem percebido isso, a gente tem debatido em relação a isso daí, é importante que o servidor ele faça a parte dele, faça bem feito, porque a sociedade clama por isso daí. Porque é muito triste você, quando servidor, que você está ouvindo da sociedade, dizer assim, rapaz, olha, o cara chega no órgão público, às vezes não tem uma recepção, que o pessoal está tudo escondido nas salas, não quer atender o povo, quer que chegue o horário ali de trincar seu ponto ali ou de ir embora, às vezes na metade do expediente vai embora, abandona a repartição, então isso tem que mudar. Agora tem que mudar a partir de cada um de nós, e que os legisladores também cobrem isso. Né? Com certeza. Então, interessante a tua colocação, até porque eu estava me lembrando que não é de hoje que a gente conversa sobre isso. Eu esqueci de comentar lá no início, a hora que me apresentei, alguns já sabem, alguns talvez não saibam, mas até alguns anos atrás eu participei da Associação Nacional junto contigo, junto com a Kênia na época. Foi quando nós começamos a trabalhar uma ideia também que infelizmente não pôde ir para frente, que foi o desenvolvimento de um projeto para tornar a Guarda Municipal um curso técnico superior. E isso é algo que eu tenho analisado bastante, porque quando você tem um curso técnico, com certeza você vai ter uma carga horária maior. E eu acredito que dentro dessa carga horária teria como incluir algumas disciplinas mais voltadas para o quesito do desenvolvimento social que nós prestamos para a população. Você pensa assim, se cada servidor tivesse
dentro do seu currículo funcional, algo mais voltado às técnicas para desenvolver a sua função em direção à população que ela está servindo, imagina o tipo de qualificação que teria o serviço público no geral. Né? Uma pena que, infelizmente, isso aí é algo que, como você diz, os legisladores não têm interesse. Porque agora mesmo estamos em período de eleições, e aí a gente acaba saindo da questão social e voltando para a questão política da nossa conversa. A gente já está em ano eleitoral e o que vai acontecer é o que a gente tem visto acontecer há muito tempo atrás. Ó. O que acontece? O guarda municipal, como indivíduo, muitas vezes ele não tem noção da sua própria identidade funcional, porque ele se enxerga de forma errada, porque não compreende a sua função. Ele não sabe que ele está para servir a população. Ele está naquela função porque aquele ali é o trabalho que deu a estabilidade e garante o dinheiro dele no fim do mês. Então, esse colega, ele não compreende a sua real finalidade, ele não conhece a sua identidade funcional, certo? E quando você não conhece a sua identidade funcional, você automaticamente já tem aquele pensamento que a parte política não me interessa porque eu não me envolvo com política. Bom, aí já é outro equívoco, porque como eu já te falei, quando você interage com alguém, você está mantendo uma relação política com aquela pessoa, porque a política nada mais é do que a discussão democrática de um tema entre duas pessoas. Então, a simples conversa ali cotidiana já é uma forma de interrelacionamento político. E o que me preocupa muito agora? Muitos guardas ainda também não desenvolveram a sua identidade política dentro da sua instituição. Ou seja, ainda prefere apostar que as mudanças virão votando em fulano, beltrano, ciclano, porque já tem um histórico assim, assado. Tudo bem, mas para um pouquinho, aquela pessoa ela pode já ter seu histórico e ser capacitada para aquele cargo que ela está pleiteando. Mas vamos pensar um pouquinho, será que do lado aqui não tem um colega, guarda municipal, que não está concorrendo também? Ah, mas eu não vou estar votando, vou votar naquele lá porque ele me favorece. Bom, aí é aquela política do olhar para o próprio umbigo que a gente chama. Vai votar no cidadão que não é da categoria só porque ele tem a ilusão que a pessoa vai ajudar ele. Só que a pessoa depois da eleita pode ou não ajudar. E nós já comprovamos que a maior parte da classe política, quando ela traz promessas para a nossa categoria, muito pouca delas são cumpridas depois que aquele cidadão alcança o patamar político que ele almejava. Então é onde eu tenho defendido muito, e eu já defendi bastante no ano passado, a ideia de que guarda deve votar em guarda, mas com ressalvas. Se você quer pegar e votar num guarda, tem que pegar e analisar quais são as opções que tem e escolher aquela que você acha mais capacitada. Porque não adianta você dizer, não, vou votar num colega da minha categoria para ter um vereador me representando lá. Mas o único cidadão que está concorrendo é um cidadão que não tem competência nenhuma para aquela linha. Não tem nível de conhecimento jurídico, não tem um desenvolvimento político essencial para saber discernir as coisas. Aí é lógico que você vai votar naquela pessoa lá, a pessoa não vai conseguir fazer nada. Por mais que ela queira, se ela não conhece o andamento político, ela não vai conseguir fazer. Então tem que ter esse senso crítico de analisar. Tem colegas guardas? Tem, mas também tem colegas de fora. Então vamos fazer uma análise política. Claro que, como a gente está falando da nossa categoria, a gente sempre vai pegar e dar uma olhada mais para o nosso lado. Agora, se a gente enxerga que o nosso colega de farda, por mais bem intencionado que ele esteja, não tem o preparo cultural para poder fazer a diferença na sociedade, então é lógico que eu defendo que vote em um outro cidadão que tem essa competência. Mas só que, infelizmente, hoje em dia está difícil. A gente sabe que a nossa classe política está mudando, a classe política nacional ela está mudando, estão surgindo novos nomes, o que comprova que aquelas pessoas que já ocupavam cargos políticos há décadas já saturaram o que tinham que saturar no conceito popular. Todas essas são coisinhas que a gente deve analisar com cuidado, justamente
pela parte do legislativo. Como tu disseste, ó, a gente faz a nossa parte como servidor público. Agora, se não houver dentro do executivo alguém que queira que a guarda também evolua para servir melhor a população, e não tiver no legislativo alguém que crie os dispositivos jurídicos para que a guarda possa fazer esse serviço e que depois do serviço instituído cobre do executivo se ele está sendo efetuado ou não, e o nível de qualidade que está sendo prestado, isso é essencial, isso é básico. Áureo, é interessante quando nós falávamos anos atrás na Associação Nacional das Guardas Municipais, a questão dessa formação do guarda municipal no curso técnico, nessa grade curricular. Aí você vê um debate lá atrás, e hoje o livro Azul Marinho, ela traz essa grade curricular, né, que fala na formação do guarda municipal, né, e na sua conclusão da formação, sai com o curso técnico em segurança pública. Ver como as coisas vêm evoluindo. Não é? E em relação às suas pontuações, eu concordo, porque às vezes você colocar uma pessoa lá que não tem conhecimento de nada, apenas para ser mais um, não é melhor você analisar naquele que às vezes é um irmão de fora que se torna família e que tem projetos que ajudam ao desenvolvimento da Guarda Municipal. O que acontece nas guardas municipais, na visão aqui que eu vivencio, muitas das vezes, ou no legislativo ou no executivo, tem sempre alguém barrando o avanço das guardas municipais. Às vezes é uma pessoa que é ligada à gestão, às vezes não, é uma pessoa ligada à gestão que não se atualizou nos seus conhecimentos, não é? E não quer que a Guarda Municipal avance dentro do município. Porque a Guarda Municipal, ela com seus projetos aprovados no Legislativo, né, em concordância com o Executivo, no que está previsto nas legislações federais e municipais, só quem ganha é a população. Porque Sim. O clamor hoje por falta de agente de segurança pública dentro dos municípios é enorme. Aqui na Polícia Militar nós temos um déficit tremendo aqui, né, no estado da Paraíba. Na Polícia Civil da mesma forma. Então, nessa pandemia, as guardas municipais aqui no estado da Paraíba, particularmente falando, eu sei que isso está acontecendo aí em mais de 1.100 municípios, onde tem suas guardas municipais constituídas, o trabalho tem sido de excelência mesmo. Aqui nós temos a guarda de Pitbull, né, um exemplo que eu trago, que é diuturnamente, né, nas barreiras sanitárias, executando esse trabalho. Bacana demais, né, que à frente aí nós temos um comandante de carreira, você que sabe da nossa luta, que conhece, que contribuiu, que contribui. Não foi fácil a chegar onde chegamos, e é um exemplo de tantas mais, né, e quanto ficou parada no tempo. Nós temos uma guarda municipal com 27 anos de criação, de existência no município, mas que começou a dar seus passos há 2 anos para cá, onde nós temos, de fato, um comando de carreira, né? Nós já temos alguns projetos aprovados aqui no município, quando a guarda começa a atuar, já tem atuação junto com a Polícia Militar aqui dentro do município, né? Já as coisas vêm evoluindo conforme determina as legislações. E Dantas, ele coloca aí bem quando fala que muitos só estudam para a prova, de fato, né? Mas não buscam conhecimento. Aquela questão de chegar, vou passar para isso, mas eu quero exercer a função para aquilo da lei. Então, essa sintonia, quando você já tem esse pensamento, essa falta de sintonia, quando você tem esse pensamento, antes de passar no concurso público, já demonstra o profissional que você não é. Né? E vai ter uma pessoa lá que vai deixar de exercer sua função e volta a tocar no assunto. Só quem perde é a sociedade com isso. Porque você tem que prestar o seu serviço bem prestado.
porque a sociedade é quem paga os nossos salários. Então, muitas das vezes, o guarda, ele primeiro, ele cobra o financeiro, né? Ele diz, não, eu tenho direito a isso, a isso, a isso, eu só vou fazer o meu trabalho se a gestão pagar isso que é meu direito. Mas ele não está nem trabalhando, né? Então, o guarda municipal, falando da instituição, do profissional, que é o debate, assim como em outras categorias, ele tem que fazer o serviço dele primeiro, meu entendimento, primeiro o seu dever, depois buscar os seus direitos. Ou se não vier integrais, que é o correto, se você faz seu dever e isso aqui é seu direito, a gente vai estar cumprindo. Mas muitos cobram só os direitos e não querem fazer os seus deveres. Quanto profissionais, concursados, representantes do município, do Estado ou da União, né, em favor da sociedade. Sabe que tocaste num assunto bem interessante, porque eu considero essa máxima aí que tu usaste um tanto dúbia, que a gente tem que primeiro olhar os nossos deveres para depois olhar nossos direitos. Eu acho meio sugestivo a gente pegar e usar esse argumento, porque ele é muito dúbio. Posso te dar um exemplo bem prático aqui do meu município. Nós tivemos um secretário que ficou 2 mandatos e meio como nosso secretário. E nesse período que ele foi nosso secretário, tudo que a gente chegava e solicitava para ele de melhorias para a nossa categoria, ele sempre dizia, não, vocês têm que mostrar serviço para depois vir pedir coisas. Só que a gente mostrava serviço muito mais do que recebia os benefícios. Então, tem que haver um consenso, tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma questão de juízo nisso tudo. Lógico, o servidor não pode querer só ganhar e não qualificar o serviço que ele está fornecendo. É lógico que isso é equivocado, mas também a gente não pode pegar e aceitar que qualquer gestor exija que a gente nos entregue para o serviço e receba migalhas em troca. Isso também não é aceitável. Então tem que haver aquele consenso entre, para um pouquinho, eu tenho minha obrigação legal, vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Nada me impede que eu faça aquele plus, que eu faça aquele um pouquinho a mais. E se eu quero fazer, eu vou e faço. Agora tem uma coisa, eu tenho também meus direitos. E na hora que os meus direitos tiverem que ser respeitados, eu vou lutar para que eles sejam respeitados. Aqui em Uruguaiana mesmo, a gente tem períodos onde somos sobrecarregados no serviço, principalmente o pessoal do Romu, que eu estou sempre elogiando a questão do serviço deles, que agora com a questão da pandemia, mais do que nunca eles estão ativos. Então, o que a gente mais vê nas mídias sociais são elogios à nossa equipe de Romu aqui, todos eles são merecidos. São profissionais qualificados, são profissionais que eles não pensam 2 vezes em dar aquele plus a mais. São profissionais que têm que ser valorizados pelo trabalho que estão servindo. Assim como qualquer um de nós, como no meu caso, que trabalhamos em impostos, garantindo a segurança do patrimônio, também estamos, às vezes, nos desdobrando em 500, porque em alguns locais o serviço público não está funcionando. Então, a única pessoa que está responsável ali também é o guarda. Se o guarda não pode estar ali 24 horas por dia, naquele momento que ele está, ele sempre dá um plus a mais. Então, quando a gente fala com relação a esse, tem que mostrar serviço para depois colher os benefícios, isso é meio dúbio, porque vai muito de acordo com o gestor. Essas suas colocações, falando assim, de pontos distintos, né? Você traz sua realidade e eu mostrando aqui, né? Quando eu me referi isso daí, essa questão, pontuando sobre o dever e o direito, porque muitas das vezes o guarda municipal, ele não quer fazer o seu serviço. Uhum. Né? Um guarda que chega no posto, por exemplo, de 19 horas, quando dá 23 horas, ele quer estar em casa.
né, abandona o posto, ele sai do posto. Falta o serviço, não dá justificativa, porque é um apadrinhado de alguém, ou do vereador, da própria gestão do secretário. Então, aí esses são os primeiros a cobrarem o direito. Né? Ele não presta um bom serviço, mas quer os direitos. Não quer vestir a camisa da instituição, não quer se unir para brigar pelas conquistas dos direitos, mas sempre quando você o questiona para a realização do serviço, ele diz, não, a prefeitura não paga esse meu direito. É interessante, Nilson, pelo seguinte... Oi, desculpa, eu não peguei o final da frase que deu uma travada aqui. Sequer ele briga junto na categoria para a melhoria da instituição dele, porque você tendo uma instituição melhorada, você tem condições de trabalho, com um excelente serviço prestado, você com certeza você vai ter seus direitos reconhecidos. Depende da integração e da união da categoria. Agora, você tratar, eu volto ao que debatemos um pouco atrás, você tratar a sua função pública como bico, mas aí você vai prestar um serviço numa empresa privada, né, você vai estar lá logo cedo, você vai estar bem apresentado, bem uniformizado, e vai ganhar a mesma coisa que você ganha no serviço público, porque você precisa dessa complementação salarial. Agora você não quer se unir junto à categoria, você não quer brigar por melhoria de condições de trabalho, você não quer brigar por melhoria salarial para ter uma melhor condição de vida e oferecer uma melhor condições, tanto para você quanto para a sua família. Sabe que isso aí é interessante que você comentou. É interessante que você comentou pelo seguinte, coisas que a gente percebe também que ocorrem em vários municípios dentro da Guarda Municipal, aquela divisão que existe dentro da própria Guarda. Porque sempre surgem aqueles grupos que se mantêm isolados. Cada um tem um pensamento, cada um tem a sua aspiração profissional, cada um tem a sua ideologia político-partidária, então esses grupos sempre se formam. Só que o que acontece? Quando você tem grupos que têm distinções no raciocínio, distinções de compreensão social, política e profissional diferentes, mas elas conseguem interagir entre si, o serviço consegue fluir. Só que o que eu já pude perceber através de conversas contigo mesmo, sobre o que você me contou de várias guardas que você conhece, e Dantas também me contou de situação de outras guardas, Quênia também, o Diogo, que espero que se restabeleça para fazer uma live com você também. O que acontece em muitos lugares é que existe uma guerra de egos entre determinado grupo com outro determinado grupo. E não é incomum existir uma certa rivalidade entre equipes de ROMU entre si, ou equipes de ROMU com o pessoal que faz a segurança patrimonial de posto fixo. Isso daí é mais comum do que a gente imagina. Só que quem ganha com isso? A classe política. Não é nem o povo, não é o agente, nem aquele agente que está com aspirações políticas ganha com isso. Só quem ganha é a própria classe política. Porque quando você tem uma guarda municipal que não é unida, ela não tem força para buscar os seus direitos. Já começa por aí. E quando você tem uma classe política que é mais propensa a seguir uma certa linha de raciocínio, que não cabe a mim dizer se é certa ou errada, qualquer agente político pode chegar ali e utilizar aquele seleto grupo como massa de manobra. O que a gente mais vê nos últimos anos são guardas que não conseguem compreender a profundidade da questão política dentro do seu grupo social e acabam virando massa de manobra política, geralmente em épocas como agora, períodos eleitorais, onde as pessoas prometem mundos e fundos sabendo que não vão conseguir cumprir as suas promessas,
mas ainda assim, como eles são bons de oratória, eles conseguem convencer aquele grupo e colocam um grupo contra o outro. Porque ele vai conseguir um foco de votos através daquele grupo que está simpatizando com as promessas dele. E ao passo que, enquanto ele consegue isso, ele já vai pensando. Quando a gente fala na questão de pessoas que pleiteiam o cargo do executivo, o que acontece? Não, eu vou pegar e vou manter essa cisão entre os guardas, porque quando chegar à prefeitura, eles vão estar com brigas entre si, não vai haver união, então eles não vão ter poder para cobrar do executivo qualquer coisa, eu vou economizar uma dor de cabeça para mim. Então, basicamente, para qualquer agente da classe política, não é interessante que as guardas sejam unidas dentro dos seus municípios, dentro dos seus estados e a nível nacional. Nenhum legislador ou nenhuma pessoa do executivo de nenhuma esfera quer as guardas municipais unificadas, pela força que nós podemos ter. Então, sempre vai disseminar aquela faísquinha que vai acabar gerando atrito entre as categorias. E o que eu mais tenho tentado conversar com todo mundo a nível de Brasil é tentar unificar, para que dentro dos seus municípios, se existe essa cisão, esses grupos isolados, que botem um ponto final nisso e unifique a sua entidade, para ter como cobrar do seu executivo e do seu legislativo, porque isso é algo que as pessoas esquecem. O guarda vai lá e quer cobrar do prefeito, mas não é só do prefeito que a gente tem que cobrar. Nós temos que cobrar do legislativo, porque a principal função do legislativo é fiscalizar o serviço do executivo. Então, para quem que a gente vai fazer nossas queixas? Para o vereador. O vereador está sentado naquela cadeira porque ele está lá com o voto do povo. E ao sentar naquela cadeira, ele assumiu a responsabilidade de fiscalizar o serviço do executivo. Então, por que não fiscaliza? Quantas irregularidades a gente vê nas guardas municipais e aonde que estão os vereadores que não fiscalizam, que não vão para cima do executivo? A maior parte, como você mesmo já pôde perceber, grande parte da classe política do legislativo, ela é muito boa em demagogia. Ela conversa, promete, mas, na verdade, não faz muita coisa pela nossa entidade. Agora, é onde entra a importância da guarda unificada. Os grupos, existem os grupos diversos dentro das entidades. Se esses grupos se unificarem e cobrarem tanto o executivo quanto o legislativo do seu município, será que a coisa não anda? É uma questão a se pensar. Eu volto àquela história do município, é o ecossistema onde tudo acontece, né? Então, muita gente aqui participando aqui, tem o Cabo Emanuel Diniz, o primo nosso aqui, e é cabo da Polícia Militar, um grande defensor aqui das guardas municipais no estado da Paraíba, aqui participando conosco, falando da unidade de pensamento, muito importante, o Dantas aqui participando também bastante, né? Obrigado à participação de todos os internautas. Nós estamos aqui hoje na live com Áureo Nunes, que é guarda municipal lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, né, com o tema de identidade e cultura política da Guarda Civil Municipal. Então, esse pensamento de unidade, Áureo, é muito importante. Quando você pontua o trabalho do Legislativo, né, o guarda municipal, ele tem que ser estratégico, bem estratégico na sua busca de melhoria da categoria. E aqui nós temos avançado porque nós, graças a Deus, né, nos municípios, assim, o Legislativo ele tem acolhido muito bem a questão da guarda municipal, até porque eles são os primeiros a serem cobrados quando chegam em uma determinada comunidade, por exemplo, na zona rural, ou numa associação de bairro, quando vai participar de uma reunião, é sempre o primeiro a ser cobrado é a questão da segurança pública, da atuação. Então, assim, sobre a demanda de apresentação dos projetos, da regulamentação das guardas municipais, assim, eles têm sido muito atenciosos, né? Eu tenho que agradecer, né? Eu reconheço. E quando você chega já com a minuta pronta, aí as coisas fluem bem rápido, né? Porque é a ocupação do cargo de ter a pessoa certa no lugar certo. Infelizmente, falta
competência em muitas partes, né? Agora isso a nível nacional, né? De pessoas que ocupam determinadas funções apenas para ganhar dinheiro e um compromisso eleitoral do candidato eleito, né? Seja ele do executivo ou no legislativo, e fica aquela vaga, aquele vácuo ali do engrenagem que falta um dente para que ela faça o seu trabalho e funcionamento das outras engrenagens, né? Então, quando você chega com a minuta pronta aqui, né, que vai para análise, assim, as coisas têm caminhado bem, Agora, a união da categoria em buscar isso daí é muito importante, né? Até porque só depende de nós, de prestar um bom serviço junto à sociedade, de buscar as melhorias e condições de trabalho, de buscar as melhorias e condições na qualidade de vida para você e sua família. E a categoria tem que pensar nisso, né? Não é se dividir, é se unir cada vez mais e juntos, sim, conquistam os objetivos. Agora, quando se divide, quando a pessoa, usando sua palavra aí, né, que o cara tem uma boa oratória, aí você se deixa levar pelaquela conversa, né, e no final você regride, né, não conquista aquilo que foi prometido, aí você volta cabisbaixo para junto da categoria, aí fica por ali todo desconfiado, né, com vergonha. Se você, uma pessoa que tiver caráter, você vai ter vergonha de ter ido contra a sua categoria, de não ter pensado em unidade. Sabe então, que é interessante também a pessoa levantar uma questão para que nossos colegas reflitam um pouco. Muitos colegas da Guarda Municipal não têm o conhecimento básico, certo, sobre o funcionamento político das suas atividades. E quando eu falo o conhecimento político da sua atividade, é a questão dos seus direitos e seus deveres. Aí a pessoa diz, mas eu tenho pouco estudo. Olha, eu não vou dizer que o estudo, a formação escolar não influencia. É lógico que isso influencia. Mas também não é um ponto delimitador para que a pessoa busque o conhecimento. Por exemplo, ajudei muitas guardas com pesquisas jurídicas e recebi uma infinidade de ajuda em questões jurídicas para a minha guarda municipal aqui também. Tanto que eu tenho um seleto grupo de amigos que eu estou sempre trocando informações e fazendo pesquisas jurídicas, que acaba auxiliando um ou outro colega. Às vezes eu não sei algo e o colega sabe, então ele me ensina. Em contrapartida, às vezes eu acabei descobrindo, aprendendo algo, e o colega ela não sabe, eu vou e ensino ele. Então, essa interação de conhecimento é importante que aconteça. Porque, às vezes, o que acontece? Existem limitações legais ou imposições legais que as pessoas, por não compreenderem, acabam insistindo numa visão equivocada. Mas eu não preciso saber disso. Como que não? Se está ligado à tua função social, se está ligado à tua função profissional, se está ligado à tua função de progressão na tua função, é lógico que é obrigação tua saber o mínimo. Ninguém nasce sabendo. Eu te digo assim, eu tenho apenas o 2º grau completo, que hoje é chamado de ensino médio. Tive a oportunidade de fazer faculdades, mas optei por não fazer nas ocasiões que tive a oportunidade, e hoje em dia o meu foco está voltado mais para a questão da minha família. Então, digamos que todos os compromissos que eu tenho assumido hoje em dia, para mim, já me resta muito pouco tempo com a família, e eu não estou disposto a assumir mais um compromisso, mesmo que seja para minha qualificação, em detrimento do tempo que eu tenho com a minha família. Mas eu sou uma pessoa curiosa, eu estou sempre lendo. E sempre que surge alguma dúvida, eu busco informação. E se eu não consigo descobrir o que eu quero, eu não sossego. E eu acho que todos nós poderíamos adotar esse sistema de ser curioso e pesquisar também. Muito do que eu aprendi da parte de direito administrativo, eu aprendi na raça.
Eu aprendi lendo, pesquisando, e perguntando e conversando com quem sabia. Tanto que inúmeras vezes, até tanto na época que a gente estava juntos na NGM, como posterior, na época que eu estava pelo Sindiguardas Rio Grande do Sul, quantas vezes a gente fez pesquisas em conjunto, eu, você, Quênia, pesquisando, analisando vários tópicos para poder decidir o que é uma dúvida jurídica da tua guarda, ou da minha, ou da guarda do Dantas lá. Várias vezes a gente fez isso. E passamos semanas e semanas batendo em cima dos mesmos tópicos, até a gente chegar num consenso e descobrir como é que funcionava aquela parte jurídica. Isso se chama o quê? Vontade de fazer as coisas andarem. Você não sabe? Cortou aí, Áudio, tá me ouvindo bem? Agora Áudio, estou. Áudio, nós estamos chegando ao final da nossa live, só me comunicando os internautas, o papo está muito interessante. Se por acaso ela encerrar aqui, eu concluo ela e retorno novamente, faço convite a você para a gente dar continuidade e depois os agradecimentos aí aos internautas e a todos que estão nos acompanhando aí por esse momento. Conclua, por Tranquilo. favor, porque cortou aí, travou aí quase no final, aí não deu para a gente acompanhar, acho que foi um problema na internet. Ah, não, deve ser o mesmo sinal aqui, que eu estou usando meus dados móveis, não é Wi-Fi, então às vezes complica. O que eu dizia. Travou justamente na parte do estudo, né, de que a gente pontuava, a gente debatia a questão das guardas municipais. Ah, sim. O que eu dizia é que a pessoa às vezes pode chegar e dizer, ah, mas eu tenho só o ensino fundamental e se sente constrangida por aquilo ali. Ó. Bom, se a pessoa tem só o ensino fundamental e não tem condição, por questões pessoais, de concluir o ensino médio, eu não acho isso delimitador nenhum. Porque a escolaridade e o nível de inteligência da pessoa não necessariamente tem que andar junto. Eu acredito que a pessoa, quanto mais ela puder aprender, melhor fica. Então, eu sou um entusiasta. Ah, mas eu não sei. Poxa, vai e aprende. Ah, mas eu não consigo entender, então procura alguém que te explique. Quantas vezes a gente se depara com situações em que, mesmo com o beabá na nossa frente, a gente lê o texto e não consegue entender o que está ali, não é? Às vezes pode ser até uma deficiência nossa, aquela falta da compreensão de texto, de ler uma coisa e não conseguir decifrar. Bom, mas se eu sei que eu tenho essa dificuldade, então não é vergonha eu chegar para algum amigo e me pedir, cara, me explica isso aqui que eu não estou entendendo. O importante é a pessoa aprender, a pessoa se desenvolver, assimilar um conhecimento para que a coisa flua de uma forma mais natural. Você traz na sua fala o exemplo, Laura, eu conheço. Nós entrávamos madrugada dentro, né, debatendo guardas municipais e com alguns temas, né, algumas dúvidas, e todo mundo pesquisando, buscando. E é isso que o profissional tem que fazer. Não é se acanhar, um ditado popular nosso aqui, né, não ficar intimidado, nem ser tímido consigo mesmo, né, e achar, não, porque eu só tenho fundamental, eu só tenho médio, e fulano tem um curso superior. Só depende de você buscar, não depende de ninguém mais. É você pesquisar, é você sentar, é você ler e buscar, porque aí você vai chegar onde você quer. Agora você ficar como massa de manobra, né? Só ouvindo um lado falar, saber que uma história tem dois lados, você só escuta um, né? Você acha que a verdade está naquilo dali. Então eu aprendi muito com você, com os demais, com Kenia, com Dantas, com Diogo e muitos outros, né? De pesquisar. Você tem dúvida? Vá na fonte, beba água em outra fonte, mas tire a dúvida que você tem. Não escute ali e fique como ouvido de mercador, achando que o que você ouviu
é a verdade única e exclusiva. Então, olha, aqui estamos chegando já, daqui a pouco aparece a mensagem. De antemão, eu quero lhe agradecer demais aí por você ter aceito essa live, essa participação, que transmite as minhas lembranças à sua família, à sua pequena, à sua esposa. O segundo tempo da live, com o guarda municipal Áureo Nunes, lá do município do Rio, lá de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Nós estamos com o tema hoje, Identidade e Cultura Política da Guarda Civil Municipal. Vamos ver aqui se ele aparece para convidá-lo para ele voltar aqui. Mandar o convite aqui para o Áureo Nunes. Agradecer a quem já está aqui conosco, que é guarda, que é GFEM lá de Tocantins, do Porto Nacional, o Cabo Emanuel Diniz, o primo Emanuel que está aqui conosco acompanhando. O Áureo, seja bem-vindo novamente. Encerrou aqui que eu falei. Pois é, e eu, como não estou muito familiarizado com o Instagram, estava apanhando aqui para tentar descobrir como fazer para voltar. Mas como já havíamos conversado, né, que estamos aprendendo. Eu também apanho que só aqui, minha esposa que mais me orienta aqui para mexer nessa ferramenta. Bem-vindo a todos, a participação aqui dos amigos conosco. Então, Áureo, vamos ter mais tempo agora, já estava partindo ali para os finais de agradecimento. Mais uma live muito proveitosa, né? A gente traz um tema bastante interessante, né? Que trata sobre essa identidade e a cultura política do guarda municipal, né? Trazendo as realidades das regiões, dos municípios e o comportamento do profissional, né? De estar próximo da população. Então, eu acho interessante porque quando você começa a discorrer em cima desses dois pontos, tanto a questão da identidade funcional do agente e da sua guarda municipal, e você também transcorre sobre a questão política envolvendo as guardas municipais num contexto amplo, olha, gera assunto para tanto debate, porque é muita coisa, Nosso amigo Neto lá de Taperoá acabou de entrar aqui, grande Neto, companheiro aí Seu de luta. primo, não é? É primo, não? Neto, é bem distante, é Diniz, inclusive é primo do Emanuel, do Cabo Emanuel aqui, que está participando conosco aqui. A gente entra na consanguinidade pelos Diniz, né? Eu sou Trajano, mas os Diniz também faz parte aí dessa consanguinidade. Essa família que se amplia aqui na região, né? Então, o Neto, sou também da Guarda Municipal de Soledade, está aqui conosco, o Jonathan, bem-vindo. O Neto está por ali meio tímido, mas ele também tem um posicionamento bastante interessante, né, sobre a questão do comportamento e da forma de trabalho de se apresentar do Guarda Municipal, né? Essa Sim. política, esse trabalho cidadão que as guardas municipais vêm exercendo nas suas atividades, né? Então, ó, é um tema, como eu já falei, interessante demais, um debate muito proveitoso mesmo, que às vezes a gente se surpreende, né? O tema você choca, os caras já vão falar em política, mas não entendem que a política que estamos debatendo é justamente do trabalho da Guarda Municipal. Não políticas partidárias. As políticas públicas, exatamente. Então, ó, nós debatemos muito, nós aprendemos muito. Eu cheguei feito um cego no tiroteio, né? Aprendendo o que era a Guarda Municipal, ainda levando umas pancadas no lombo, não é? Eu lembro bem que eu cheguei um momento na madrugada, disse, rapaz, eu fiz uma análise, eu disse, rapaz, vou continuar mais nisso não, né? E o Dantas se manifestou, não, meu amigo, aqui ninguém fica para trás não. Isso era 3 horas da manhã, né, nós debatendo justamente sobre a questão, né, as dificuldades que as guardas municipais enfrentam ainda,
né? Umas já estão bastante evoluídas, outras estão seguindo. É importante essa sua contribuição, como a do Dantas, a Kenny, o Diogo, entre outros, que nós nos juntamos a outros irmãos, né, que têm esse intuito, essa busca da adequação da Guarda Municipal, que o guarda execute a atividade pertinente às legislações, né, que estejam atuando dentro daquilo que é determinado. Então, já tendo comandante de carreira, né, o comandante ele tem que se enxergar como um contribuidor no avanço das guardas municipais, porque esse cargo não é vitalício, né, quando ele pensar apenas no próprio umbigo, isso quanto comandante, ou mesmo o GCM, né, que pensa apenas em se beneficiar, ele tem que pensar primeiro na coletividade, na unidade da categoria. Então, aqui ainda estamos avançando, né, somando aqui com a força de outros amigos aqui, que há essa interação, essa troca de conhecimento também, e isso me enriqueceu muito. Nós temos por fora aí o Alan Braga, que faz um grande trabalho no Brasil, principalmente no estado da Bahia, né? Até na live eu parabenizei, eu parabenizo também pelo trabalho que ele faz, de junto àquelas instituições maiores, de estar buscando doações para aquelas instituições menores que não tem nada e que não tem nenhum uniforme. Ele faz esse trabalho social que se encaixa também justamente nesse nosso tema, né? Sim. Então, as guardas, principalmente esses que compõem essas guardas mais estruturadas, né, que eles também olhem para o retrovisor, no sentido de ajudar aquelas guardas menores, né, que muitas das vezes precisam apenas de uma orientação, de um apoio, né? Aqui, graças a Deus, no estado da Paraíba, os guardas, por onde passamos, tem sempre a semente, tem aqueles que estão cobrando da gestão, que estão buscando. E isso é importante, porque tem a instituição em determinados municípios que ele sempre fica esperando ali, fica igual um filhote de pássaro, ali de boca aberta, esperando o pai ou a mãe chegar e colocar o alimento na sua boca. Não. É nortear o meu ponto de vista, né? Assim, da minha apresentação. Que as guardas mais estruturadas, que ajudem as menores, né? Que norteiem, principalmente com o projeto da regulamentação, se existe vamos dizer, uma recusa por parte do gestor, né, de adequar a sua guarda, mostre a importância da sua guarda estar adequada, que os seus agentes realizem um excelente trabalho junto à sociedade, que todo mundo cresce com isso. Não é a guarda tomar um espaço de outra instituição, mas ela ser aquele primeiro interventor, de estar próximo ali dentro do município, contribuindo com o desenvolvimento local. E que, somadas as demais forças, assim como está previsto a integração das guardas municipais aos demais órgãos, no Estatuto Geral das Guardas Municipais, dentro das suas competências, o SUS, para o Sistema de Segurança Pública, já traz, né, essa unidade, pelo menos na legislação, quanto ao tratar todos os agentes como agentes operadores de segurança, né, tirando assim, hipoteticamente falando, essas denominações de polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária e tal, e chama todos como agentes operadores de segurança, cada um com seu papel, com sua atribuição e respeitando-se. Isso é que é importante. É o respeito das instituições, seja quem for que esteja no comando, numa secretaria, no próprio ministério, né, nós acompanhamos recentemente, né, eu elogio por parte do ministro da Justiça, né, falando sobre as guardas municipais, o trabalho da guarda municipal dentro do município, e cai justamente sobre essas políticas públicas que a guarda municipal realiza. Muitas das vezes, dentro do próprio município, nós falávamos sobre isso, nas rondas realizadas aqui em Fagundes, muitas das vezes nós socorremos pessoas que estavam passando mal, com problemas de saúde, durante a madrugada, que tem que se deslocar, que não tem um transporte, tinha que se deslocar a Secretaria de Transporte atrás de um transporte para que fosse buscar esse cidadão e levar ao hospital. Então, nas nossas rondas, dentro do município, muitas das vezes nós fomos chamados pela população, por familiares ali onde tem alguém passando mal, e nós prestamos esse primeiro socorro de levá-lo até o hospital. E lá já se fazia aquele primeiro atendimento, e se não tivesse como resolver aquele problema de saúde ali,
já tinha um profissional na ambulância já para levá-lo a um grande centro para que pudesse atender aquele problema de saúde, e entre outros, muitas aqui que se eu fosse falar, que você fosse falar, nossos irmãos que estão nos acompanhando fosse falar, nós iremos amanhecer o dia aqui e talvez passar a semana sobre o trabalho que a Guarda Municipal, desse primeiro interventor, dentro da segurança pública, que vivencia o dia a dia do munícipe, e sabe quem é filho de Francisco, quem é filho de José, de Dona Maria, e quem é aquele estranho, aquele carro estranho que chega nesses pequenos municípios, que você já fica em alerta, quando tiver a pessoa estranha dentro do município, até que tem muita questão de explosão, não sei aí na sua região, explosão de caixa eletrônico, de correio, de banco, mas já está sendo feito um grande trabalho aqui por parte da Polícia Militar, da própria Polícia Federal, da Polícia Civil, estão se combatendo aí esses grupos criminosos, e só falta mesmo as agências reabrirem e voltar a atender a população. Aqui, por sorte, essa moda ainda não chegou com intensidade. Eventualmente, um ou outro caso acontece no estado, mas aqui no município mesmo, nós não tivemos nenhum caso desse tipo. A verdade é que quando você começa a pegar e discorrer em cima de tantas situações que as guardas foram cruciais para salvar vidas ou para manter vidas, não precisaria muita coisa. Eu acho que creio que quando você junta 3 guardas que comecem a falar, esses 3 guardas já amanhecem, porque as ocorrências que a Guarda Municipal acaba se envolvendo ou sendo envolvida são inúmeras. Você pega ali de situações trágicas, você pega situações cômicas, você tem situações bizarras, tem situações realmente perigosas, são de todo gênero de ocorrências que as guardas municipais atendem. E a gente que está deste lado da história, a gente guarda uma recordação da ocorrência, mas a pessoa que saiu beneficiada de alguma forma daquela ocorrência tem outra lembrança. Por exemplo, é muito gratificante ao guarda municipal que numa atitude sua preservou uma vida, mas é muito mais gratificante para a pessoa quando ela reconhece que aquele guarda municipal foi quem garantiu a integridade física dela. Então, esse é o impacto que a gente tem na sociedade. A pessoa costuma dizer, a pessoa só lembra da polícia quando precisa. Infelizmente, isso é uma verdade e não vai mudar tão cedo. Só que o que a gente está vendo no decorrer dos últimos anos é uma valorização da função policial, coisa que antigamente não acontecia. Mas isso daí é demagogia, porque a gente vê na televisão aí como as pessoas reclamam que a polícia é isso, que a polícia é violenta, que a polícia é aquilo. Olha, existem grandes coisas que eu não concordo. Para começo da história, eu já sou uma pessoa que sou criticado porque eu não assisto televisão, certo? Eu acompanho as notícias através de grupos em mídias sociais e através de matérias que eu vejo na internet. Porque a mídia aberta, ela tem sido alvo de muitos ataques por disseminar histórias falsas. Então fica difícil da gente poder discernir o que é real e o que não é, até porque começa aquela briga, não, tal agência de notícias noticiou uma notícia falsa, aí vem a outra e fala daquela ali. Então fica tudo isso. E a gente acaba criando todo um cenário que a gente não sabe em qual órgão de notícia vai confiar. Então, geralmente, eu me fechei para a mídia aberta e só acompanho as notícias através da internet. E é justamente através da internet que eu vi a mudança de comportamento da população, certo? Porque quando você pega e vai nos telejornais de qualquer emissora, 90% das notícias envolvendo qualquer força policial
é sempre o tipo, a polícia foi violenta, a polícia fez isso, a polícia fez aquilo, sempre citando o lado negativo das ocorrências. Agora, na mídia que você pega dos grupos sociais e das páginas da internet, você vê o outro lado. As pessoas que estão reconhecendo o trabalho do agente de polícia, às vezes colocando toda uma nota em um noticiário, às vezes simplesmente publicando numa rede social um vídeo de alguma coisa do tipo. Esse é um reconhecimento que todas as categorias, não é específico de polícia civil, polícia militar, polícia municipal, é em todas as categorias. A comunidade ela está começando a perceber uma mudança na atuação do agente de polícia. E aí eu folgo em dizer, vem do preparo do agente, vem do preparo que o Estado, como ente federado, proporciona para aquele cidadão. Mas o diferencial principal é o indivíduo. Não adianta o Estado, como ente federativo, investir naquela instituição, investir naquele agente, se o agente por si não investe nele mesmo. O agente que tem... imagine uma corporação onde é uma estrutura gigantesca, onde o Estado incentiva, onde o agente ele é muito bem remunerado, tem estrutura física, tem equipamento, ele só não presta um serviço bom porque não quer. Então não adianta você pegar e estruturar toda uma entidade se a pessoa que está dentro da farda não sabe realizar a sua função social. Perfeito, Áureo, perfeito. E eu vou fazer um pequeno comentário aqui de uma escrita. Assim, eu estou aprendendo a mexer na ferramenta, né? Mas eu estou com também dificuldade, mas às vezes eu consigo enxergar um ou outro aqui, comentário. Mas buscando sempre inovar, né? Então, uma leitura aqui, que é de fundamental importância refletir sobre o novo modelo de polícia adotado pela Guarda Municipal e sua implementação de políticas públicas e defesa social, atendendo aos reclamos da sociedade por uma polícia que fosse identificada como organismo de proteção do cidadão, em contraposição ao modelo anterior, voltado exclusivamente para a proteção do Estado e da propriedade. Então, eu pesquisando, eu achei essa parte dentro de um artigo que falava sobre, isso foi em 2012, que falava sobre a atuação das guardas municipais e o seu papel de polícia cidadã. Eu separei esse trecho aqui, eu vou fazer uma leitura durante a live. Então, Áureo, um tema, mais uma vez sendo repetitivo, muito interessante, né? E se alongou bastante, eu estou muito feliz, que foi uma aula de aprendizado para mim. Para mim também. As perguntas dos demais dos internautas, muito obrigado aos internautas que participaram e retornaram essa parte 2 do nosso debate. Grato a você por tudo. Eu tenho como um amigo, tenho meu respeito, tenho minha admiração, assim como o Dantas, como a Kênia, o Diogo e entre outros, e em seu nome eu quero agradecer a todos eles, que contribuíram e continuam contribuindo. Quando surge uma dúvida, alguma coisa, eu mando uma mensagem para você, mando para Dantas, pergunta a Diogo, pergunta a Kênia, busco outras fontes também, e se chega no entendimento e tirar a dúvida, aquela questão de pesquisar, de buscar, e você não ficar com dúvida, e principalmente sobre a sua atuação como agente de segurança pública dentro do município. Então, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, é um tema muito bom, que Jesus continue lhe abençoando sua família. Obrigado, igualmente. Pequena. Muito obrigado por tudo, pelo professor, pelo tempo que você dispôs aí, esses últimos anos, onde entrávamos madrugada dentro, debatendo sobre guarda municipal, na elaboração dos projetos. Conseguimos algum resultado aí na Paraíba. Até onde eu sei, conseguimos algum resultado na Paraíba aí. E ainda estamos conseguindo, sim, E essa força se somou com os demais pares daqui, uma equipe muito boa aqui,
e que eu aprendo muito. Todo dia eu aprendo, todo dia eu leio alguma coisa, eu busco, porque se alguém lhe perguntar e quer tirar alguma dúvida, se eu não conseguir, eu vou buscar, mas eu não quero deixar aquela pessoa que buscou uma ajuda sem uma resposta. Eu vi muito isso, né, quando tem lá, depois trazer uma resposta como os demais também. Né? Aprendi com você também aquela questão de dizer assim, Nilson, tudo pode acontecer, mas a gente não pode desejar mal ao próximo, a gente tem sempre que ajudar. Né? Então, são os detalhes que a gente vai anotando, assim como em uma apresentação aqui em defesa de um projeto, né, que uma fala do comandante nosso aqui da Guarda de Fagundes, na Câmara Municipal, quando ele disse, os que passaram, que nos antecederam, é só agradecer. Se ele contribuiu ou que não contribuiu devido a alguma circunstância, mas nenhuma crítica a fazer, apenas agradecer. Então, é olhar para frente, sempre estar voltado para realizar um trabalho profissional à população que precisa, né? Até porque quando estamos no trabalho ou não deixamos de ser sociedade, estamos integrados e sempre solícito aos munícipes. Então, eu espero que tenhamos um outro momento, né, para debatermos mais esse tema. Depois vamos puxar a orelha da Kênia, para a Kênia vir participar. O nosso amigo Dantas, ele ainda não me respondeu se vai querer fazer uma live conosco, para falar do seu trabalho lá, é compositor também, é paraibano, que gosta do cuscuz, que o paraibano ele gosta do cuscuz. Então... e o Áureo gosta do churrasco. Legítimo, o Dantas estava até um tempinho atrás, ele estava com a ideia de ser o legítimo brasileiro. Um paraibano que passou anos lá no Goiás e que estava pensando na oportunidade de vir aqui para o Rio Grande do Sul. Olha só como é que é a situação, né? Nilson, obrigado pelos elogios, tudo, sei que são decoração, e eu também tenho muito a agradecer não só ao pessoal que está participando da live aí com os comentários, lamento se não pude comentar nenhum, mas é que para mim aqui no celular eles estão passando muito rápido e eu não consigo acompanhar. Espero, o que eu consegui ler aqui foi o que eu comentei, mas tem muitos colegas aqui da minha cidade também, vou deixar um salve para eles, agradecer pela companhia aqui, o Carlos Roberto, o Edipo Carvalho, que eu vi aqui, que estavam aqui, são do meu município. Com relação à questão das madrugadas que virávamos estudando e pesquisando, até teve uma situação que você chegou e não me lembro qual era a guarda na Paraíba lá que estava aí da tua redondeza, que você estava com um problema numa questão legal e não sabia como resolver e me perguntou e eu também não sabia. E Diogo estava indisponível na época e eu tive que baixar essa pesquisa daqui, você pesquisar dali, tudo. E no final você me disse assim, mas eu não tenho nem como te agradecer pela resposta que tu conseguiu para mim. Eu falei, cara... Na verdade, quem tem que agradecer sou eu, porque quando alguém me traz uma situação com algum problema, que eu saiba, é tranquilo. Eu simplesmente digo, olha, segundo a lei é assim, 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 assado. Eu gosto quando você me traz um problema que eu não tenho a solução, porque você me obriga a procurar aquilo ali, e enquanto eu estou procurando uma solução para o teu problema, eu acho solução para o problema de outro que me perguntou algo parecido. Então é assim que eu aprendo. E eu acho que é assim que a pessoa tem que interagir, um guarda de uma localidade ajudando localidades de outra, porque são realidades diferentes. E eu mesmo, a minha realidade aqui no Uruguaiana é bem diferente da tua realidade aí na Paraíba. E também é bem diferente da realidade lá de Ariquemes, lá, das meninas lá, da Rosilene, que eu peguei, fiz uma documentação para ela uma volta também, espero que tenha ajudado, depois acabei não tendo oportunidade de conversar com ela, nem sei em que situação que era aquela documentação. Mas é assim que a gente aprende, trabalhando, interagindo, conversando, trocando ideias, e eu gostei muito dessa nossa conversa aqui, espero também que consigamos repetir a dose e chamar mais gente, se for possível, pelo Instagram,
colocar mais gente na linha para a gente trocar ideias boas aí. Seria interessante, até eu estava comentando com você, fazer uma live, eu, você e a Kênia, para trocar informações de aspectos socioculturais da Guarda Municipal. Seria bem interessante, já estou lançando o convite, né, a oportunidade de fazer isso. Olha, aqui o Dantas já cedeu a pressão, viu? Já disse aqui que vai fazer a live aqui conosco. Valeu, É Dantas, bom? muito obrigado. Vamos tentar essa ferramenta. Se não conseguimos aqui pelo Instagram, a gente faz pelo Facebook, né? Pelo YouTube também se consegue fazer. Mas eu não Ah, a sou. propósito que você falou no YouTube, que eu estava comentando com você antes da live, eu tenho um canal do YouTube que eu fiz em 2013. Só postei um vídeo, que foi um vídeo de cobrança de questões estruturais da guarda aqui no nosso município. A gente pegou e, na época, até uma greve nós fizemos aqui, que durou 59 dias. Fizemos todo um vídeo fazendo denúncias da situação estrutural que havia na época. Então, para isso que eu criei aquele canal para colocar. Então, foi o único vídeo que ficou lá e a conta ficou esquecida. Mas eu estava me dando por conta agora, eu vou começar os vídeos que você fizer das lives, eu vou começar a postar lá, porque assim o pessoal que não tem conta no Instagram vai ter como acompanhar essas lives e ficar um pouquinho mais antenado para fazer a cabeça ampliar um pouquinho a sua visão. A partir de amanhã Bacana, eu começo a postar esses vídeos lá. bacana, Auro, muito obrigado e pode ficar à vontade, viu? Que é um trabalho que é nosso, é sempre buscando a melhoria da categoria. Né? Eu participei de duas lives aqui, a inicial foi com o Cabo Emanuel Diniz, falando sobre as guardas municipais aqui no estado da Paraíba, depois com o nosso amigo também, o Alan Braga, falando sobre a atuação da Associação Estadual dos Guardas Municipais aqui da Paraíba, o trabalho que vem sendo realizado. Aí eu fiquei pensando, rapaz, por que também não participar com essa ferramenta, né? E o projeto que está na minha mente é justamente trazer um guarda municipal a seu exemplo de uma outra região, como foi o caso da Quênia também, né? E trazer aqui da Paraíba para debatermos sobre as guardas municipais. Né? Hoje, temos a honra de tê-lo aqui conosco, Capaz, a debatendo honra é minha. novamente repetindo um tema importante que fala justamente sobre o trabalho das guardas municipais, sua identificação, né, e sua cultura política. Amanhã, eu já vendendo peixe, viu, da live de amanhã, para os amigos que estão acompanhando, nós vamos ter um debate com o professor João Alexandre e o comandante da guarda de Pitbull, Haroldo Oliveira, que também faz um grande trabalho em prol das guardas municipais aqui no estado da Paraíba. Foi o primeiro contato que eu tive sobre guarda municipal, foi com o comandante da guarda, Haroldo Oliveira, e por aí nós saímos progredindo e chegamos no dia de hoje. Então, semana que vem já está agendado também uma live com a Alan Braga, né, que vai estar tratando sobre a captação de recursos para as guardas municipais, como deve proceder, para que as guardas estejam buscando esses recursos, né, e assim vamos interagindo. E quando você fala na questão dos debates que passamos madrugada adentro, né, eu vendo aqui meu filho que está participando, o Gabriel também está, minha esposa, né, às vezes, esses últimos dias meu filho tem perguntado, e aí, painha, tá estudando? Eu digo, tô aqui estudando. Aí ele, tem live hoje, painha, tá estudando? Eu digo, tô aqui estudando. Aí, na época lá, sua pequena também na época, e você falava dessa ausência, né? E é importante estarmos perto. Aqui nós tivemos um casal, que é o Danilo, que é da Guarda Municipal de Bahia, e a Isabelle, que é da Guarda Municipal de João Pessoa, né? Eles casaram e eu digo que nasceu um sangue puro, azul marinho, né? O Marcos Neto. É verdade. Está com alguns dias. Eu sempre digo ao Danilo, né? Viva todo dia. Aproveite todo momento. Hoje eu tenho um rapaz de 18 anos, o outro tem 15, mas o de 18 anos
né? Tá mais alto do que eu, graças a Deus, tá aí na universidade, mas eu sinto falta de quando eu o colocava no braço. Mas é o ciclo da vida. Então, Áureo, brigadão aí, tudo de bom para você, sempre grato a Deus por tudo e pela oportunidade, e que vamos buscando aí, vamos levar aí o projeto que você já apresentou aí para Quênia, e se não for pelo Instagram, vamos fazer pelo Face ou pelo YouTube, mas vamos fazer. Vamos Né? sim. E essas lives são muito importantes, né? Porque tem muitos guardas municipais que têm dúvida e começam a assistir e buscam o seu direcionamento. Não, e Obrigado não por... só isso, tem muitos colegas que eles são bem intencionados, eles têm bons projetos, eles têm uma visão ampla, têm muito a contribuir para o crescimento das guardas municipais a nível nacional, mas acabam passando despercebidos porque eles não têm um meio de expor as suas ideias. Eu acho muito interessante essa tua iniciativa, porque você abre o leque para que ilustres desconhecidos tragam ideias que podem revolucionar por completo toda a nossa história. Isso é muito interessante, te parabenizo por isso e me coloco à tua disposição sempre que precisar. Quando precisar é só me chamar que estarei sempre presente. Você sabe que eu aperreio mesmo, viu? Eu aperreio, né? É assim, eu compartilho aqui a solicitação dos pares, né? E quando a batalha ela é mais pesada, aí a gente busca os amigos e a gente acaba vencendo. Com certeza. Amigo, tudo de bom para você. Obrigadão mesmo. Obrigado aí por Eu que tudo e agradeço. vamos continuar aí na jornada. Parabéns e sucesso. Igualmente, tudo de bom para você e sua família. Uma boa noite. Igualmente, Áureo, os internautas, brigadão aí por tudo. Amanhã tem mais e teremos uma outra live depois aí mais estendida aí com a Quênia e com o Áureo dentro desse tema do debate de hoje. Tudo de bom para vocês, sucesso sempre. Deus no comando. Boa noite a todos.